Paz, irmãos, boa noite a todos. Que bom que nós podemos mais uma vez nos reunir ao redor da palavra do Senhor para aprendermos um pouco mais com o próprio Senhor, né, através da ação do Espírito Santo em nossas vidas e para observarmos um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje nós vamos abordar o capítulo 17 do livro de Gênesis, que é o livro que nós estamos estudando, né, conhecido como o livro dos começos. Na realidade é o início da caminhada do Senhor com a humanidade. E hoje nós vamos ver os versículos do 23 ao 27 do capítulo 17. Mas antes de nós lermos o texto e pensarmos um pouco sobre ele, eu gostaria de convidar os irmãos a orarem comigo, a pedirem que o Espírito Santo nos auxilie nessa noite, nos ensine, seja ele que nos conduza durante o estudo da palavra do Senhor. Então oremos, irmãos. Santo Deus, nós queremos te pedir, Senhor, nos ajuda, Deus. Nos ensina na noite de hoje, ó Espírito Santo, que seja o Senhor a nos conduzir, Deus, a revelar para nós aquilo que tua palavra tem de precioso, Senhor, que pode ser, como sempre é, abençoado em nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus, toca o nosso coração, ó Espírito, auxilia-nos, Deus, a compreender as verdades da tua palavra, a fim de que nós possamos ser moldados pelo Senhor um pouco mais e usar aquilo que nós aprendemos, Senhor, no nosso dia a dia, a fim de que teu nome seja glorificado através de nós, Senhor. Continua, Deus, a agir em nossas vidas, Senhor. Ministra ao nosso coração, Espírito Santo, nós te pedimos e queremos de antemão te agradecer, te dizer que confiamos em ti, Senhor, e que a nossa maior alegria é saber que o Senhor está conosco cada vez que nós nos reunimos para buscar a tua face, Senhor. Então, ainda que remotamente, Senhor, na noite de hoje, ainda que pessoas estejam vendo esse vídeo, Deus, em momentos diversos de sua vida, Senhor, próximo do dia que ele foi carregado, num futuro distante, Senhor, que seja o Senhor a usar as palavras ditas em cada um desses cultos de doutrina para abençoar as vidas que param para aprender da tua palavra, Senhor. Nós te rogamos essas coisas, Deus, te agradecendo, e em nome de Jesus, Deus. Amém. Então, irmãos, Gênesis 17, do versículo 23 ao versículo 27, assim nos diz a palavra do Senhor. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentro de sua casa, ele circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. E aqui nós temos, irmãos, mais uma porção da palavra do Senhor que nos mostra a caminhada de Abraão com o próprio Senhor. A gente sabe que em Abraão Deus inicia a separação do seu povo escolhido. A gente sabe que desse povo vem para nós o Messias, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui narra mais um episódio desse caminhar de Abraão com sua família, consequentemente com o seu povo e com o Senhor. E a gente sabe que Deus escolheu Abraão e Sara, antes se chamava Abraão e Sarai, e Deus muda o nome deles, né? Deus vai adequando a vida daquelas duas pessoas para culminar com o acontecimento mesmo, com as resoluções, né? O desenrolar do plano do Senhor. E Deus, nos blocos anteriores a esse que nós lemos no bloco de versículos anterior, ele informa a Abraão a respeito da circuncisão, do que ela seria e de como ela funcionaria. A gente não vai abordar a circuncisão propriamente dita, isso não é uma prática que seja válida para nós, literalmente, né? Mas ela é válida para nós no que ela ensina. A circuncisão funcionava para o povo de Deus naquela época, né? Para a família de Abraão, como uma marca de que aquele povo ele estava sendo diferenciado, né? Separado para um propósito diferente. Nesse texto que a gente leu, nós vemos Abraão obedecendo literalmente o direcionamento que Deus dá a ele, alguns versículos antes. O fato é, irmãos, que desde o início o Senhor ele sempre separou para si um povo. Deus sempre teve esse intuito. Efésios 1,14 vai nos afirmar aqui, nos ensinar que
assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, não é nem desde o tempo de Abraão, é antes que todo esse plano começasse a se desenrolar. Deus já tinha escolhido os seus e tinha um propósito específico para eles, que era sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Então a gente vê esse escolher do Senhor sendo revelado e sendo marcado pontualmente no Antigo Testamento através da circuncisão. A circuncisão ela funciona na realidade para os judeus até hoje, é assim que eles pensam, como um sinal da aliança entre Deus e Abraão, entre Deus e o seu povo, né? Marcando literalmente na carne aqueles que pertenciam ao Senhor. A gente sabe que no Novo Testamento essa marca da circuncisão ela foi substituída pelo selo do Espírito Santo, que para nós cristãos é assim que funciona. É o Espírito Santo quem confirma para nós a nossa identidade em Cristo. Então, ambos os sinais eles têm esse paralelo, eles tinham esse propósito semelhante, que era revelar e separar, né, marcar de uma maneira que se destacasse aqueles que foram separados por Deus para Deus. Tinha um propósito específico, a circuncisão no Antigo Testamento, o selo do Espírito Santo, o selo que é o Espírito Santo no Novo Testamento. E com isso em mente, irmãos, pensando em circuncisão dessa maneira, como sendo apenas uma marca para identificar aqueles que pertenciam a Deus, o seu povo escolhido, aqueles separados por Ele, pensando nisso, eu gostaria de trazer para os irmãos 3 conceitos que são fundamentais, que nos servem como ensino na noite de hoje. E o primeiro eu até já mencionei, o primeiro deles é que a circuncisão ela precisa ser vista como um sinal de separação que Deus deu àquele povo naquela época. A circuncisão ela foi instituída pelo próprio Deus, como um pacto com Abraão e com a sua descendência, com a sua família, né, com o que viria a surgir daquela família que se tornou um grande povo. A gente leu o capítulo 17, 23 ao 27, mas 17, no verso 10, a palavra do Senhor nos diz assim: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. É a ordem do Senhor que Abraão prontamente obedeceu. Esse ato de circuncidar, de separar para o Senhor, simbolizava a pureza, simbolizava a obediência. Claro que Abraão obedeceu a Deus, a gente vê aqui, demonstrando que aquele povo que Deus estava separando, estava organizando, ele deveria ser distinto, diferente das demais nações. Enquanto as demais nações tinham outras práticas, outras maneiras de adorar a Deus, outras maneiras de aparecer, ao Senhor aprove que fosse para aquele povo dessa maneira. Era um compromisso externo, marcado na carne deles, que apontava para uma necessidade de transformação que era interna. Era algo que tinha uma raiz muito mais profunda, um significado muito mais intenso, mas que para aquele povo, naquele momento, ela funcionava como uma marca de separação, um pacto, né, que Deus fez entre Abraão e os seus descendentes. O segundo fato, né, o segundo conceito que eu quero trazer para os irmãos nessa noite é justamente fazendo uso desse paralelo. O Espírito Santo, enquanto a circuncisão era marca de separação para eles, o Espírito Santo para nós funciona como selo da salvação. E a gente vai ver no Novo Testamento já Paulo nos ensinando que todos aqueles que creem em Cristo recebem um novo sinal. Não é mais, a marca não seria mais a circuncisão, mas algo completamente novo. Efésios 1:13 nos diz assim: no qual também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Para nós, este é o selo. O Espírito Santo, ele é a prova de que nós pertencemos a Deus e de que nós temos a certeza da vida eterna. Uma vez selado, o selo não vai ser tirado, não vai ser quebrado. Funciona, remete àquela imagem das cartas de antigamente, que quando os reis faziam correspondência, eles selavam com cera, e só podia ser quebrado aquele selo pelo remetente, pelo destinatário, na realidade, real e final daquela carta. É essa a imagem que Deus traz para nós quando fala do Espírito Santo como sendo um selo. Esse selo ele só pode ser quebrado, só pode ser aberto, só pode ser utilizado mesmo pelo seu destinatário final. Isso aí é quando nós estivermos no céu. Então o Espírito Santo, ele prova que nós pertencemos a Deus, ele é a prova de que nós temos a vida eterna, porque essa é a obra do Espírito Santo. Ele vem para transformar o nosso coração, ele vem para, agindo em nós, nos capacitar em viver diante de Deus em santidade, a viver diante de Deus em santidade, a viver
de modo que a nossa vida, o nosso testemunho, ele confirme a identidade que nós temos, que nós passamos a fazer parte da família de Deus, né? Nós fomos adotados pelo Senhor, nos tornamos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E é essa marca, esse destaque, essa distinção que é feita para nós hoje, ela é feita para nós através do selo do Espírito Santo. E o terceiro destaque que eu gostaria de fazer, o terceiro conceito que eu gostaria de trazer aos irmãos, é que nós fomos, então, separados por Deus e para Deus. Assim como foi feito no Antigo Testamento, naquele povo, através da circuncisão, as pessoas que conheciam aquele povo sabiam que essa era a marca deles. Nós também fomos separados por Deus e para Deus. Como eu citei antes, irmãos, desde os tempos antigos, desde antes de tudo, Deus sempre quis e organizou para que existisse um povo exclusivo dele, que fosse separado somente para ele, para cumprir os propósitos que ele determinou. Que essa fosse a prioridade desse povo. 1 Pedro 2,9 é o texto mais claro e mais objetivo com relação a isso. Deus declara a respeito dos crentes, daqueles que pertencem a ele, o seguinte: Paulo fala a respeito deles, obviamente inspirado pelo Espírito Santo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas com um propósito também, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Separados por Deus, exclusivos, mas com esse propósito. E a nossa separação de Deus hoje, diferente do que acontecia com o povo no Antigo Testamento, ela não se baseia mais em rituais que são físicos. Não tem a ver com a marca no nosso corpo. Ela tem a ver com uma marca que é mais profunda, que é espiritual. Assim como eles eram identificados daquela forma, através da circuncisão, nós hoje somos identificados de uma maneira mais profunda, que é através do Espírito Santo, mas que essa identidade ela precisa ser revelada através de uma vida que seja santificada, uma vida que seja separada literalmente por Deus e para Deus, que demonstre ao mundo que nós somos de Cristo, nós pertencemos a Cristo. A gente não está solto por aí nessa vida, mas a gente tem a quem dá satisfação e, em compensação, a gente também tem quem nos protege, nos guarda constantemente. Nós somos separados por Ele e para Ele, para vivermos essa vida de modo santificado. Né? Vocês entendem que ser santo não significa ser melhor do que ninguém, não significa ser sem pecado. Ser santo significa simplesmente ser separado para Deus. Por isso que os crentes são chamados de santos, porque deveriam viver uma vida em que levassem isso em consideração. Primeiro a vontade de Deus, primeiro o propósito de Deus, primeiro agir, se comportar de maneira que Deus aprovaria e de que Ele se agrada. Isso é ser santo, ser santificado. Né? Pensar e viver de modo prático, primeiramente para Deus, antes de todas as coisas. E com isso eu gostaria de trazer aos irmãos 3 lições que também são práticas, né? Lições que a gente pode colocar no nosso dia a dia, nos lembrar dela e trazer ela para a nossa prática de vida. A primeira coisa que nós precisamos lembrar, tirar para nós como lição, é que nossa identidade, pensando em circuncisão e a marca do Espírito Santo, nossa identidade hoje ela está em Deus. Ela não se baseia em tradições humanas. Nós não estamos presos por tradições humanas, nós não somos forçados a nos submeter a nenhuma delas. A Bíblia nos ensina que a verdadeira circuncisão não é a da carne, mas é a do coração. Nisso, quando os judeus viram os cristãos, quando viram as pessoas entre si se convertendo ao cristianismo, eles tentaram não abrir mão daquilo que para eles seria a marca principal, ignorando que o principal seria o Espírito Santo. E Paulo teve que rebater esse ensino, e a gente vê isso muito pontualmente na carta de Romanos. Em Romanos 2:29, Paulo ensina que a marca do povo separado de Deus ela é algo mais profundo do que a circuncisão. No 2:29 ele diz assim: porém judeu é aquele que o é interiormente. Paulo está falando a respeito de ser separado para Deus. E a circuncisão aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, mas cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. É algo que não é somente um costume, não é somente uma marca na carne, mas é uma marca que ela é mais profunda, é uma marca que é no coração, no espírito, como Paulo fala. Então, não são costumes ou ritos externos que nos salvam, como alguns ainda hoje pensam, inclusive os próprios judeus, mas nós temos perto de nós
pessoas que também atrelam obras ao que nós podemos fazer, costumes, rituais, à salvação. E a gente entende que a salvação, para que ela aconteça, é apenas necessária a obra de Cristo. Crer nela e entregar-se a Deus, a Jesus, completamente como o único e suficiente Salvador. Então não são costumes, não são ritos que nos salvam, mas é a fé em Cristo que nos salva, que nos salva, e é por conta dessa salvação, dessa fé, a transformação, né, que o Espírito Santo ele faz quando ele vem para nós, habitar em nós, ao ponto que nós nos entregamos a Cristo e o recebemos como o único e suficiente Salvador, atendendo, inclusive, a obra do Espírito Santo, né, abraçando a obra que ele faz na nossa vida de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E a segunda lição que eu gostaria de mencionar na noite de hoje para os irmãos, pensando na circuncisão e na marca do Espírito Santo a respeito dessa coisa, é a seguinte: a santificação é o verdadeiro sinal de que pertencemos a Deus. E isso por quê, irmãos? Porque o selo do Espírito Santo é algo que não é visível. Eu tenho, mas só eu consigo atestar isso, eu e o próprio Espírito Santo. Quem está ao meu redor vai ter que acreditar na minha palavra. Mas quem tem o Espírito Santo, é inerente que ele manifeste um caráter que seja transformado. É como Paulo diz: aquele que roubava não roube mais. O seu antigo eu, o velho homem, ele morre para dar lugar a uma nova criatura em Cristo. Então, sim, aqueles que pertencem a Deus, pertencem a Jesus Cristo, tem como verdadeiro sinal, um sinal que seja visível, sua caminhada de santificação, de santidade, né? E ela é marcada por coisas que são muito patentes, são muito perceptíveis, né? Só pensar em Gálatas 5, 22, 23 e lembrar. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E não tem como ter um e não ter outro. É um fruto com muitos gomos, tem que ter tudo. Eu não posso dizer: não, eu sou crente, mas eu só sou alegre, eu não tenho paz. Eu sou crente, mas eu só tenho paz, eu não sou longano, não sou paciente. Não, é um pacotezinho completo. Por quê? Porque o fruto não é meu. O fruto é do Espírito Santo que habita em mim. Então, se eu sou crente e eu tenho o Espírito Santo, o fruto precisa aparecer. Eu preciso revelar, mostrar um caráter transformado. É literalmente o significado de conversão. Eu era de um jeito, deixei de ser, passei a ser de outro. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, essa vida de Cristo ela precisa ser evidenciada. A santificação precisa funcionar como um meu sinal de pertencimento a Deus. E como um povo que é separado, a gente busca e se esforça em abandonar o pecado. O crente até peca, mas tem que ser um acidente de percurso. O que ele não pode fazer é viver pecando, ter pecados de estimação. Mas o que o crente precisa fazer é buscar uma vida que reflita a santidade de Deus. Sede santos, porque eu sou santo, né? O Senhor nos ensina assim. E como terceira e última lição para a noite de hoje, irmãos, nós devemos refletir a luz de Cristo no mundo. Não adianta ser santo só para mim, só eu sei que eu sou santo. Não, eu tenho que ser um luzeiro em meio às trevas. Foi para isso que Cristo nos chamou. A gente lá em Mateus 5, 14 a 16, Jesus mesmo é quem diz: vós sois a luz do mundo. E ele fundamenta essa argumentação quando ele diz: olha, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Uma cidade sobre um monte, ela vai aparecer. É impossível que se esconda. Não se acende também uma candeia, uma vela para colocar ela embaixo do alqueire, num lugar baixo e escondido. Não, se coloca ela no velador, num lugar alto, para que ela ilumine a todos os que se encontram naquela casa. Aí Jesus conclui dizendo: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então não adianta dizer sou crente e ser um crente agente secreto. Esse animal mitológico ele não existe. A nossa vida deve refletir a glória de Deus, mostrando ao mundo que nós somos separados por Ele e para Ele. A gente precisa funcionar realmente como Jesus falou, como luzeiro. O mundo está em densas trevas. A luz que existe em nós, dada a nós pelo próprio Deus, sendo em nós o próprio Deus, o Espírito Santo, ela precisa brilhar, para que eles possam ver e entender a glória do Senhor e se converter e se entregando a Ele, recebendo a Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, para concluir, irmãos, a gente aprende que Deus, Ele sempre separou um povo para si. Na realidade, antes de tudo, Deus já tinha organizado a separação de um povo para si.
No Antigo Testamento, o sinal desse povo separado era físico e era a circuncisão, era feita na carne daquele povo. No Novo Testamento, o sinal para nós ele é espiritual e é o Espírito Santo habitando em nós, nos selando como propriedade exclusiva de Deus. E o que é que nós devemos fazer com essa informação? Nossa missão é viver de maneira santa, viver de maneira separada para esse Senhor, refletindo Cristo em nossas palavras, em nossas atitudes, em nossas ações, em nossas escolhas, no nosso comportamento, no nosso dia a dia, demonstrando a quem está ao nosso redor, a todo mundo, quer concordem, quer discordem, que nós pertencemos ao Senhor. Nós somos separados por Ele e para Ele. 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprado por preço, não foi de graça, irmãos. Foi um preço alto na realidade. E aí o convite de Coríntios é a ordem de Coríntios, na realidade é: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Em tudo quanto a gente faz, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A gente não precisa mais da circuncisão. Nós não precisamos ter essa marca em nós como povo, porque a gente hoje é selado pelo Espírito Santo. Contudo, essa aliança que é espiritual, que ela não é visível a olhos, ela deve se tornar visível através do nosso testemunho. Ela deve revelar que nós somos povo de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, separados para fazer as obras do Senhor, e que nós somos obedientes assim como Abraão foi. As pessoas precisam olhar para nós e entender isso, como João 2,6 diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. A gente precisa parecer com Cristo. Então, irmãos, que se cumpra em nós essa palavra, que nós, assim como Abraão foi obediente ao realizar aquilo que Deus mandou, que foi estabelecer a circuncisão na própria carne, na carne daqueles que pertenciam a Ele como família, que nós também sejamos obedientes, que aquela marca que existe em nós, que é o Espírito Santo, ela possa ser realmente revelada através de nós e alcance aqueles que estão ao redor de nós, a fim de que nós possamos abençoar como fomos abençoados por Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Vamos orar agradecendo a Ele, bendizendo ao Senhor pela palavra dele que é rica, sempre se renova e sempre nos ensina. Oremos. Santo Deus, muito obrigada, Senhor, por poder ouvir um pouco mais de Tua palavra, Deus, por entender, Senhor, a maneira como o Senhor escolhe nos separar, Senhor, nos reservar para Tua glória, Deus, para sermos povo exclusivo Teu. Isso é para nós um privilégio, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a valorizar, Senhor, essa separação, a buscar caminhar diante de Ti em santidade, Senhor, e a agirmos, Deus, onde quer que estivermos, dando um bom testemunho, funcionando como realmente luz do mundo, Senhor. Por Tua causa, Deus, para a Tua glória, Senhor, nós Te oramos assim, Te agradecendo, Te bendizemos em nome de Jesus. Amém, irmão, que o Senhor nos abençoe e até a próxima.